Olá, eu sou Eliane, professora de artes visuais da Escola Virgínios da Gamimelo, e hoje vou apresentar para vocês um pouco dos artistas do século XVIII. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é sobre a arquitetura colonial. Essa arquitetura colonial ela tem algumas características. A gente percebe que ela tem as quedas d'água, pode ser 2 ou 4. Ela tem colunas que sustentam esse telhado, né? E elas costumam ser usadas no movimento da descaída do telhado. É assimétrica. Tudo é bem certinho. A gente vê aqui que as portas e as janelas, existe uma simetria, um espaço simétrico entre elas. E são elementos que são sempre repetidos na fachada dessas casas. A quantidade de janelas, a gente vê nessa casinha pequena, essa primeira casinha de portas e janelas azuis, que ela tem 3 janelas e 2 portas, e 3 portas. Então usavam sempre uma quantidade razoável de portas e janelas. E essa arquitetura colonial, ela predominou durante muito tempo no Brasil. Aqui nós temos um pintor desta época. Na época eles não eram chamados de pintores, e sim de artífices, porque eles eram considerados pessoas que trabalhavam com a mão, e trabalhar com a mão nesse período, no período colonial do Brasil, até na Europa, era considerado uma atividade inferior. Então as pessoas que trabalhavam com a mão, que pintavam, que esculpiam, que construíam, não eram chamadas de artista. Nessa época, artista era o músico. O músico era considerado um artista, mas o pintor, o escultor era um artífice. E aqui a gente vê que essa pintura foi feita na Ordem Terceira do Carmo. É de Raimundo da Costa e Silva, um desses pintores, artífices. Aqui nós vemos a igreja de Nossa Senhora de Montserrat, no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. E a talha dessa igreja, a talha são os detalhes decorativos feitos na parede, que a gente vê ali. A talha dessa igreja foi feita por Inácio Ferreira Pinto, que era um dos escultores do período. Nesse período existiam muitos escultores no Brasil, escultores e entalhadores. Muitos eram naturais do Brasil e outros vieram do reino, eram os renóis. E era uma profissão que era muito procurada para as pessoas para terem uma profissão que pudesse ganhar um pouco melhor, né? Então você teria que passar por um ofício, por uma loja, uma oficina, a loja de um artífice. E nessa loja você aprendia ofício. E a partir de então você fazia uma obra e era considerado julgado mestre. Julgado mestre, poderia começar a fazer suas obras. Então, o Inácio Ferreira Pinto, ele era mestre em talha. O outro pintor que eu mostrei, que era o Raimundo da Costa e Silva, ele era mestre em pintura. E às vezes eles poderiam acumular 2 funções, como o de dourador, que na época era muito comum você dourar as imagens ou as decorações da igreja, ou de dourador e pintor. Aqui nós vemos a igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Ordem Terceira de São Francisco, o que é uma ordem terceira? Uma ordem terceira é uma ordem de leigos. Leiga é a pessoa que não passou por um mosteiro, não estudou para ser padre ou freira. Então a ordem terceira ela era composta por pessoas comuns. E essas pessoas faziam a doação e construíam a igreja. Essa igreja é uma igreja belíssima. Ela tem uma decoração barroca, é uma decoração pesada. E ela foi construída no Rio de Janeiro. Não eram, essas pessoas elas eram da Ordem Terceira, mas elas não oficializavam missa. Essa igreja tinha um padre para rezar a missa. As pessoas participavam das outras atividades da igreja, mas não eram oficiantes de missa. E aqui a gente vê o inventário de Mestre Valentim, Valentim da Fonseca e Silva. A listagem da mobília tende a revelar uma vida bastante simples. Em sua maioria, os móveis já estavam bastante usados e com exceção de uma cama de jacarandá, que parece ter pertencido ao artífice. O conjunto da mobília aponta para a ausência de qualquer requinte ostentatório. As roupas do artífice foram consideradas sem valor pelo avaliador dos bens.
Em uma época em que as peças como ceroulas rotas e camisolas rasgadas eram consideradas parte dos legados, pode-se imaginar que em estado estariam as roupas do artífice para que nenhum valor lhes pudesse ser atribuído. E neste rol se incluem não só as roupas de vestir, mas também a de cama e mesa. Valentim da Fonseca e Silva foi um grande artista do século XVIII no Brasil. Ele atuou no Rio de Janeiro. Aqui nós vemos uma obra de João Francisco Musi, um pintor do século XVIII. Incêndio do recolhimento de Nossa Senhora do Parto. Depois, João Francisco Musi pintou a reedificação do recolhimento de Nossa Senhora do Parto. Acredito que ele tenha pintado essa obra com um único intuito: retratar o grande artista que era Mestre Valentim. Foi o que ele fez. Nós vemos que Mestre Valentim é essa pessoa que está mostrando a planta do recolhimento, da reforma desse recolhimento que tinha sido incendiado, mostrando para o vice-rei. E todas as pessoas são mais altas do que ele. Por que isso? Porque ele, além de ser uma pessoa de cor negra, ele era uma pessoa considerada um trabalhador inferior, pois ele trabalhava com as mãos, apesar de ser um grande artista, como o consideramos hoje. E por isso ele tinha que ser representado com estatura menor. Todas essas pessoas que estão próximas dele são menores do que ele, no status de pessoa. Porque de nenhuma delas a gente lembra, ninguém sabe o nome dela, mas a gente sabe que quem está aí é Mestre Valentim. E elas, talvez a gente saiba do vice-rei, mas as outras a gente teria que fazer uma longa pesquisa para descobrir o nome dessas pessoas. Então, a pessoa que foi retratada como inferior era a pessoa mais importante desse retrato. E eu acredito que a artista tenha retratado essa cena só para poder mostrar Mestre Valentim. Aqui nós vemos a Fonte dos Amores. É uma obra de Mestre Valentim. Esta obra fica num lugar chamado Passeio Público, no Rio de Janeiro. Ele foi construído por Mestre Valentim. Ele projetou, ele era arquiteto, ele era urbanista, ele era talhador, ele era escultor. Ele orientou toda a obra deste local. Ele fez essas esculturas e todas as outras esculturas que aparecem e as outras que já foram tiradas desse local e levadas para o Jardim Botânico, como o conjunto de garças que ficava perto desses jacarés. E tanto do bico da garça quanto da boca do jacaré saía água que alimentava um lago que ficava ao lado dessa fonte. Esses jacarés ainda podem ser vistos, eles estão abertos à visitação no passeio público. Qualquer pessoa que vá lá pode visitar. E aqui nós vemos outra obra de Mestre Valentim, o Chafariz da Praça 15. Esse chafariz ficou desaparecido durante muito tempo. Ele foi reencontrado numa reforma que foi feita na Praça 15, no Rio de Janeiro, no final do século XX. E é uma obra muito bonita de Mestre Valentim. E aqui nós vemos uma das obras-primas de Mestre Valentim, a Igreja de Santa Cruz dos Militares, que fica próxima à Igreja do Carmo, na Rua 1º de Março, no Rio de Janeiro. É uma igreja trabalhada no barroco. A gente vê que as cores que são usadas são cores claras, o branco, o dourado, o amarelo, são cores claras que remetem ao barroco. E aqui Mestre Valentim fez a talha, o projeto e a talha da igreja. Ele tinha uma oficina, claro, ele não trabalhava sozinho. Ele tinha uma oficina que trabalhava com outras pessoas nessa oficina, com auxiliares. Mas, em geral, o projeto era sempre dele e ele orientava o trabalho desses auxiliares. Outro artista importante desse período é Manuel da Costa Taide. Ele atuou em Minas Gerais. Nessa imagem a gente vê o teto da igreja de São Francisco. Nesse teto a gente vê Nossa Senhora rodeada por anjinhos. Nossa Senhora está representada como uma mulher de cor negra. E tinha a Manuel da Costa Taide, ele colocava a feição mestiça do brasileiro em suas pinturas. Tanto aqui os anjinhos quanto a santa, ela tem feições negras, ela tem feições do povo brasileiro. E esse teto, ele está na igreja de São Francisco, que fica em Ouro Preto, e que é de um outro grande artista brasileiro, Antônio Francisco Lisboa,
que alguns conhecem como Aleijadinho, mas eu prefiro falar o nome Antônio Francisco Lisboa. Essa é a igreja de São Francisco. Essa foi a primeira obra que Antônio Francisco Lisboa realizou em Ouro Preto. Ele realizou muitas obras em Minas Gerais, e esta foi a primeira realizada em Ouro Preto. É uma igreja em estilo rococó, tanto sua decoração quanto seu modelo. Ele arredondou as torres da igreja. Ele fez a igreja de uma maneira muito interessante. É uma igreja de nave única, como a maioria das igrejas do Brasil são de nave única, e feita pelo gênio de Antônio Francisco Lisboa. Ela fica em Ouro Preto. Aberta a visitação, mas paga-se para entrar. E aqui nós vemos o calçamento colonial. O calçamento colonial foi algo muito comum no Brasil. Chamam de pé de moleque. Existe uma curiosidade sobre esse pé de moleque. É que o calçamento era feito pelos escravos. Desculpe, gente, pelas pessoas escravizadas. Ninguém é escravo, as pessoas são escravizadas. Era feita pelas pessoas escravizadas. E eles assentavam essas pedras, que geralmente eram encontradas próximas à localidade, nos rios ou nas pedreiras, eles assentavam essas pedras. E depois que eles assentavam, vinham os moleques, que eram chamados os filhos das pessoas escravizadas, e que também eram escravizados. Vinham os moleques colocando terra e apertando com o pé o formato da pedra. Então, por isso ficou essa denominação calçamento pé de moleque. Aqui nós estamos em Sabará, essa imagem é de Sabará, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, por quê? Porque era a igreja, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito eram os santos de adoração das pessoas escravizadas. E essa igreja ela ficou inconclusa justamente por isso. Nesse período levava-se muito tempo para construir as igrejas. Essa igreja passou 100 anos para ser construída e não chegou a ser construída. Principalmente uma igreja dedicada ao povo escravizado, porque dependia muito da caridade, dependia do dinheiro que que a arquidiocese daria, dependia do dinheiro que os senhores dariam. Então foram 100 anos esperando que ela fosse construída. Em 1888 houve a libertação dos escravos e parou-se a construção da igreja porque não haveria mais necessidade, né? Já não existiriam mais essas pessoas escravizadas. E ela ficou inconclusa, mas o interessante dessa falta de conclusão na obra foi que ficou um modelo de como as igrejas eram construídas naquele período. Geralmente elas partiam de uma capela menor. Então essa capela ela era incorporada na construção. A construção se dava em torno dessa capela. E quando a construção estava pronta, eles derrubavam as paredes dessa capela e faziam a decoração do altar usando elementos do altar desta capela. Então, o bom dessa obra interrompida foi que ficou esta memória para a gente. Aqui é uma placa da igreja, que fala da igreja de Nossa Senhora do Rosário, né? O período que a obra foi iniciada, 1768, e quando ela foi parada, 1888, e ainda não estava inconclusa. Às vezes eram 100, 200 anos para construir uma igreja, era muito demorado. E aqui a gente vê o Museu de Ouro de Sabará. Sabará é outra cidade histórica de Ouro Preto. Desculpa, gente, de Minas Gerais, que vale muito a pena ser visitada. Esse Museu do Ouro é a casa de Borba Gato. Borba Gato foi um dos bandeirantes, das pessoas que andaram pelo interior do Brasil procurando índios para serem escravizados e exterminou muitos índios nesse processo. Aqui a gente vê Congonhas do Campo. Congonhas do Campo é uma cidade de Minas Gerais e é muito interessante que esse local de Congonhas fica bem distante. Então você pega um carro, vai andando, aí vê toda uma cidade moderna e pensa que nunca vai chegar. De repente você chega nesse paraíso, que é o Santuário do Senhor Bom Jesus do Matozinho. Esse santuário ele não foi construído por Antônio Francisco Lisboa, mas o adro é o espaço que fica diante e em torno da igreja. O adro foi uma concepção de Antônio Francisco Lisboa. Ele levou muitos anos construindo esse adro, idealizando esse adro. E nessa parte, na escadaria, nós temos os 12 apóstolos. São esculturas belíssimas de Antônio Francisco Lisboa em pedra-sabão. Interessante que quando eu estava visitando esse local,
eu vi um guia, e eles são pessoas muito espertas, né? E ele estava falando, eu passei por ele, ele estava falando sobre o fato dessas estátuas aí estarem sofrendo um desgaste com o tempo. E uma pessoa que estava assistindo essa explanação falou com ele que o Davi de Michelangelo, na Itália, ele foi conservado de certa maneira, colocaram ele, a maneira que fizeram para conservar o Davi de Michelangelo, né? Ele relatou dessa maneira. E depois eu andando pelo agro, e quando eu me volto, essa mesma pessoa estava com outro grupo. E ele já estava usando essa informação para o outro grupo. Eles são muito inteligentes, muito ligados no que eles estão fazendo. Eu achei isso bem interessante, a rapidez como ele incorporou a informação ao seu discurso. Muito interessante. Aqui nós temos a Capela do Adro. A capela, esse adro ele é comprido, ele tem cerca de 20 metros ou talvez até mais. E ele era um lugar, a Capela do Adro, ele construiu, Francisco Antônio de Lisboa idealizou 6 capelas. E nessas capelas ele colocou os passos da paixão. Então, em cada capela tem várias esculturas relatando os passos, 7 passos da paixão de Cristo. Desde o início, quando ele começa a pregar, até a crucificação. O julgamento passa por todos os passos. Então, é um lugar muito rico, muito interessante para se conhecer. Se a pessoa puder ir a Minas Gerais, não perca de conhecer Congonhas e esse santuário. Como vemos, todos esses personagens não compunham a fina flor da sociedade fluminense do século XVIII. Eles eram pardos, mulatos, ex-escravos, filhos de escravos ou de ex-escravos. E também, por que não, renós? Renós são os que vinham de Portugal, os artífices que vinham de Portugal. Provavelmente oriundos das classes mais pobres de Portugal. Havia também os que eram escravos e trabalhavam em oficinas executando encomendas que engordavam cada vez mais os bolsos de seus senhores. Esses eram os artistas daquele período, artistas maravilhosos, mas que não eram considerados artistas, mas hoje nós podemos chamá-los de artistas. E eu quero que vocês escolham uma obra ou de Mestre Valentim ou de Antônio Francisco Lisboa e façam um desenho sobre essa obra. Muito obrigada, fiquem com Deus.